2026, vocês estão bom? Espero que sim. E hoje vamos falar de um anime que já foi muito mais hype antes, mas é um dos animes com os maiores farmadores de aura da história de todos os animes. Hoje vamos falar de Jujutsu Kaisen. O anime já começa com o nosso protagonista Itadori preso com um cara apavorando ele, dizendo que ele vai ser executado. Então, voltamos pro início. Mano, qual a dificuldade desses caras de começar as coisas pelo começo? Então, nosso menino Itadori pede informações pelo telefone pra saber como está o seu avô no hospital, mas o velho tá puto e nem quer saber sobre o neto. Então corta pro nosso Sasuke do anime, procurando um objeto amaldiçoado que era pra ter nessa portinha, mas como ele não acha, ele vai ficar aí rondando pela escola mesmo. Então, corta pro Itadori com esses dois randola aí brincando de jogo do copo. E o presidente do Grêmio fala pra desfazer o clube, porque aquilo era só uma desculpa pra eles vagabundear, mas a menina zoa a situação, falando que a situação do Santos era espiritual, desde que o Pelé morreu, mas o cara acha que o problema é a diretoria. Então do nada aparece o professor de educação física e chama o Itadori e pede pra ele entrar no time de atletismo da escola. Caso o professor vença o Yuji, ele vai ser obrigado a entrar no time da escola, onde o Sasuke acaba vendo o X1 do Itadori, que ganha facilmente. Porra, menor! Aí o Sandola fala que apoia ele entrar no clube, mas o Itadori fala que gosta de ficar com esses esquisitos aí. E nisso, o Sasuke tá babando o ovo dele e falando que ele é forte. Então o moleque mete o pé, porque é hora de ver o velho dele no hospital. Nisso o Sasuke aí percebe o ki do inimigo emanando nele, mas nosso protagonista corre que nem um jato. Lá no hospital, o Itadori leva flores pro velho, que não quer nem saber e já mete o papo pro Itadori. Por favor, apaga o meu histórico. E mais uma coisa, gordinha é que nem pimenta, só pega quem aguenta. O velho sabe das coisas. Então o velho vai de berço, mas não tem nem tempo pra chorar, porque o Sasuke aborda o moleque exigindo o dedo do Sukuna e faz uma puta explicação de tudo que tá acontecendo. E meio que a energia negativa é uma fonte pra maldições, e na escola dele já tinha uma. Aí colocaram uma mais foda e selada pra afastar as outras maldições. Mas como faz mocota essa fita aí, o selo já tá indo pro caralho. Então é melhor o Itadori entregar o objeto antes que a situação piore. Mas já piorou quando o Sasuke descobre que os moleque tá com a caixa e os amigos dele vão se fuder lá na escola com esse dedo aí. Então começa a putaria, onde nossos protagonistas saem correndo pra salvar os Randola lá, mas só o Megumi entra na escola, porque ele é treinado, né? Enquanto isso, na escola, a menina tá tremendo de medo, enquanto o cara tá sendo devorado vivo. Mas o Megumi invoca esses dois lobos muito pica, que salva ele da maldição. Enquanto isso, o Itadori tá se perguntando se entra ou não, mas ele lembra das últimas palavras do seu avô. Yuji, para de ser... Palavras extremamente homofóbicas que derrubariam meu vídeo. Enquanto isso, a menina tá em algo bem suspeito. O Yuji aparece quebrando a janela e dá a oportunidade do Megumi matar a maldição. E quando pensam que tá tudo feito, aparece outra maldição que mete o cacete no Fushiguro, que meio que ferrou, porque nosso prota não tem energia amaldiçoada. Mas então ele toma uma decisão pelas últimas palavras do seu avô. E hoje, se um dia aparecer um dedo do capeta, enfio no seu cu, moleque chato do caralho. Então, o nosso protagonista se transforma e some com um bicho em só uma unhada. E agora ele virou esse homem todo tatuado aí, dizendo que vai matar geral. Mas como o protagonista é protagonista, ele controla o corpo. Mas o nosso menino Fushiguro não vai deixar assim e vai exorcizar o moleque. Mas ele perde as tatuagens e fala que é ele mesmo. Mas o Megumi não sabe se é ele mesmo ou ele tá sendo controlado. Mas por sorte, aparece ele, o Sr. Auraman, o Kakashi desse anime. Então o Gojo pede pro Itadori se transformar, porque ele quer se amostrar um pouquinho. Mas mano, o bicho se amostra mesmo, porque o cara ganhou sem nenhum arranhão. E nosso menino volta ao normal e botam ele pra dormir. Aí eles decidem se vão executar ele ou não, mas os dois querem ajudar ele. Aí voltamos ao início do anime, que não é o início. Aí descobrimos que eles têm mais dedos e que são 20 no total, mas querem usar o Itadori de receptáculo pra aí sim poder matar ele depois, porque ele aguenta receber as dedadas. Então o nosso protagonista vai pensar. Então ele vai pro hospital pra visitar os Randola lá. E a menina tá toda depressiva, achando que foi ela que fez toda a merda. E quando ele vai cremar o seu avô, o Gojo fala que se ele quer entrar no play, porque o bagulho vai ser louco pro lado dele. Então o Itadori decide comer mais um dedo, que ele também
aguenta e que deixa o Gojo animado. No finalzinho vem um negocinho. Eu vou engolir o Sukuna inteiro. Então o Gojo leva ele pro Senac dos Bruxos Pra bater um papo com o diretor. Aí o Sukuna quer entrosar no papo deles, que faz o Gojo explicar quem era o Sukuna, que basicamente era um ser de 2 cabeças e 4 braços, que na luta era tipo Madara Uchiha. E aí o Duas Metades disse quem vence no X1 com ele. Aí o Partido ao Meio disse que vence no X1 com ele, mesmo com os 20 dedos. Chegando na sala do diretor, o mano já pergunta por que ele tá na escola. Então Itadori fala que tá lá depois de ter um flashback com seu avô. Aí o diretor fala que ele tá reprovado e manda uma pelúcia pra bater nele. E aí o diretor fala que quando ele morrer, ele vai culpar o avô, e assim vai se tornar uma maldição. Mas então o nosso menino fala que ele só tá lá porque não aguentaria viver com ele mesmo se soubesse que não fez o que era necessário pra salvar as pessoas. Aí o diretor passou ele. Então ele vai lá preparar o seu quarto e ele coloca um pôster pornográfico. Aí o Gojo fala que antes era difícil procurar os dedos, mas agora ele é tipo um radar pra eles. Mas eles só vão em missão depois de buscar mais uma integrante para o time 7. Então mostra essa menina aí, que tá animada depois de chegar em Tóquio. E eles encontram ela parando esse cara que é agente de modelo. E ele quer que ela saia logo. Então ela fica decepcionado com o time dela, porque ela pensava que era o Naruto e o Sasuke de verdade. Mas depois fica feliz, depois do sensei falar que eles iam bater perna no centro. Mas eles vão nesse prédio abandonado, todo fudido aí. E esse vai ser o teste pros dois. E o nosso menino Itadori ganha essa faquinha aí. E quando eles acabam se separando, porque a menina quer acabar a missão rápido, então o Yuji acha esse demônio aí, que ele mata rapidamente. E o Gojo explica que o nosso protagonista é meio louco das ideias. E a Nobara acha o bicho no meio dos manequins, mas quando ela joga os pregos, não mata o bicho. Mas o que ferra é que tem um moleque borrando de medo lá. Então sai essa porra aí da parede e usa a criança de refém, que faz ela soltar as ferramentas, que o bicho acaba fazendo ela de otária, porque mesmo assim ele ataca a criança. Mas nosso protagonista estava preparado e quebra a parede, batendo no bicho, que perde a sua mão e acaba saindo do prédio, mas sem problemas, porque a Nobara finaliza ele. Aí recebemos flashback, que não é do avô do Yuji, que nos é mostrado que quando a menina era do interior, ela tinha uma amiga da cidade grande, que era gente boa pra caralho, mas os outros não gostavam dela, porque falavam que ela se achava demais. Então ela foi banida da cidade. E por isso que a Nobara aceitou ir nessa escola. Então, eles estão todos felizes porque vão bater um rango. Menos o Megumi, porque não participou da missão. Espermatozoide voador invasor de O episódio começa com esse Randola que tem o mesmo dublador do Mike Wazowski, que explica a situação, que tá feia, porque aparentemente só um feiticeiro muito pica poderia derrotar a maldição de nível especial que tá lá preso, e que eles evacuam tudo próximo de lá, mas ainda tem uns loucos que tá preso lá na Febem. Então eles têm a missão só de resgatar o povo, mas não lutar, e tem essa mulher aí figurante que chora pelo filho dela que tá preso. Então o Randola, com a voz do Mordecai, faz um jutsu de selamento, e quando a equipe 7 entra lá, tá tudo fudido e tudo distorcido, mas o lobo acha o caminho pra sair, e eles acham o filho da figurante mulher, que tava chorando lá fora, tudo morto com as tripas de fora. O Itadori, esse sádico, quer levar ele pra fora, pra mostrar pra mãe dele, mas o Megumi fala que não tem tempo e tem que achar as outras pessoas, que faz eles brigarem, mas a Nobara para a briga, só que... Olá, galerinha, beleza? E ela é tão pica que só a presença dela deixa eles paralisados. E quando o Yuji tenta pegar a faquinha, a mão dele é decapitada. Enquanto a Nobara tá no fundo preto de Stranger Things e o Fushiguro meteu o pé, que nos traz um flashback do que aconteceu em vez de simplesmente nos mostrar. E o que aconteceu, basicamente, foi que o Sukuna não aceita ajudar eles, se ele não tiver o controle total do corpo. Então o Yuji manda o Megumi fugir com a Nobara pra ele se transformar. E quando ele corre, os dois estão se fudendo. E o bicho tá dando mole. Não, o Itadori tá tendo que tancar o ataque desses bichos. Mas ele tá ficando todo lascado. O bichinho, ele fica até arrependido de comer os dedos e ter uma morte tão merda assim. E a Nobara tá quase sendo engolida. E ela é pego pelo sapo do Megumi. Enquanto isso, nosso menino Itadori tá chorando por ser fraco. Mas aí ele usa uma carta na manga, que é o flashback.
e dá um socão no bicho. E não dá em nada não. Mas o lobão uiva, que significa que pode liberar o Sukuna. E com Sukuna transformado, ele pensa como se vingar dos moleque. E ele pensa em se juntar com a maldição e matar os dois. Mas a maldição tá tão com medo dele que joga um poder nas suas costas e ele defende como se não fosse nada. Lá fora da Febem, o Megumi pede pra levar a Nobara pro Asamu e ele fica lá esperando Satanás pra lutar contra ele. E voltando pro diabo, ele tá humilhando a maldição e daí que ele usa a sua primeira expansão de domínio. Expansão de domínio. Fatality. Para ele pegar o dedo dele e ele fala pro Yuji voltar ao controle, mas ele não consegue. Daí nosso menino Sukuna fica animado. E lá fora, o Megumi sente a morte da maldição e ele espera o Itadori, mas quem aparece é o Sukuna, que arranca o coração do menino de graça, porque ele consegue viver sem um coração, e ele come mais um dedo, e agora ele vai matar o Megumi. E do nada, o Sukuna mete um discurso falando que a desigualdade é a única coisa que todos recebem por igual, e o Fushiguro planeja segurar a luta até o coração do Yuji regenerar. Então começa a luta, onde o Sukuna só se esquiva. O máximo de dano que ele recebeu foi uma picada de uma cobra e uma cabeçada de uma coruja. Aí o Sukuna cansa e começa a descer o cacete no moleque, que só o resto dos bichos se sacrificam por ele. E o Sukuna acha esse poder muito foda. E o Sasuke começa a ter um flashback de uma mina que é amaldiçoada e não sei o que mais. Aí ele mete a pose, preparando pra apanhar mais, mas o Sukuna se destransforma só pro moleque morrer na frente dele. Que bicho sádico, mané. Aí aparecem os vilões do anime, e pelo que parece, foi esse cabeludo que soltou a maldição na Febem pra testar o dedo do Subusha. E o Gojo tá triste com a morte do Itadori, porque segundo ele, mandaram ele nessa missão pra ele morrer mesmo. E essa randola aí gostosa tá aí pra dessecar o corpo. E a nossa dupla tá aí fingindo ser forte e que não tá triste porque o companheiro morreu. Tá aí aparece uma mina aí pra zoar que eles tão tristes. Mas aí o Panda fala pra ela parar de ser pau no cu que o companheiro deles morreu. Não dá. Panda Gold demais. Aí, eles que são os veteranos da escola, e mais um que tá viajando, convida pra eles pra irem no exame Chunin, o interclasse dos bruxos. Aí, os vilão tá aí discutindo como liberar a maldição, que é basicamente se livrar do Gojo e trazer o Itadori pra eles. E o episódio acaba com nós entrando no arrombo do Itadori e vendo que o Sukuna tá vivendo lá. Vem aqui, se você for homem, vem aqui que eu sei que você não é homem. Vem aqui e diga que eu sou corrupto na minha cara. Vem aqui, filho de uma puta, venha! Tá fudido, filho da puta, quando eu lhe pegar! Você tá fudido! Eu vou lhe pegar, filho de rapariga! Como de praxe, o Sukuna que ganha e fala que eles não estão mortos e pede um pacto para saírem vivos, porque ele se interessou no Megumi, mas o Itadori fala que tem uma condição, que sempre que ele usar a extensão de domínio, ele vai tomar conta do corpo dele sem matar ou machucar ninguém, e ele tem que cumprir, porque senão ele é punido, algo bem demônios do Chainsaw Man. E o Yuji sela o acordo socando a cara do Subusha. E no necrotério, o Gojo tá reclamando da corrupção do Brasil e fala que tá tentando mudar isso com a educação de seus alunos, e por isso tá triste por perder um aluno com muito potencial, mas sem tempo pra choro, porque nosso protagonista levanta como nada tivesse acontecido, mas o Gojo decide deixar ele como morto pra treinar ele. Voltando à cafeteria, o garçom tá cagando de medo de atender os caras, e o vulcão aí fica de pau duro, que faz todos ali entrar em combustão, e ele decide que ele mesmo vai matar o Gojo, e o Sasuke vai dar a morte do filho pra um figurante. Aí, o Itadori tá aí treinando com o Gojo, que explica pra ele sobre energia amaldiçoada e encantamento. E o moleque fica triste por não poder usar encantamento. Então o plano é fazer ele dar aquele socão que ele deu na maldição. Mas antes disso, ele tem que aprender a controlar as emoções assistindo filmes, com uma pelúcia que bate neles energia amaldiçoada pra ela dormir. E o Megumi tá pensando em usar uma ferramenta amaldiçoada, tipo a faquinha que o Itadori tava usando, lá no início. Nisso, nosso menino Itadori tá apanhando enquanto assiste Missão Impossível. E o Gojo é deixado no meio do nada pelo Rando aí, que tem a voz do Mike Wazowski, pra brigar com cabeça de vulcão. E a luta começa com o Gojo levando uma rajada de lava, que faz a maldição pensar que já tá ganho, mas nem arranhou ele. Aí o Gojo vê que a maldição sabe falar, que faz pensar que ela pode até ser mais forte que o Sukuna.
e toma uma bomba na cara, fogo no rosto e chute na barriga. Mas mesmo assim, tá sem nenhum arranhão. E o Vulcão fica meio confuso, né? Tipo, tô batendo pra caralho e nada ter acontecido. Então ele explica o poder dele, que consiste em nada tocar nele. Então Gojo começa a humilhar o Vulcão. E na hora que o vilão já percebe que não vai dar, ele pensa em usar uma expansão de domínio. E o Gojo aparece com o Itadori do nada, que dá uns flashbacks que nos mostra que ele dominou os poderes assistindo O Senhor dos Anéis. Impressionante ele não ter dormido, isso sim. Aí o Vulcão acha que pode usar o moleque de refém, mas o Gojo fala que não, porque ele é muito fraco, que deixa o Vulcão puto, que solta sua expansão de domínio, que começa uma explicação do anime que eu não entendi porra nenhuma, com a roladura. Então Gojo tira... Impressionante demais essa cena. Olha essa geometria. Hora de ir pra casa. Meu Deus, cara. Como é que isso aqui é jogável, velho? Olha o nível de detalhe, pelo amor de Deus, caraca. Kojima, o que você fez? Pelo amor de Deus. Mano, como é que isso aqui é jogável, cara? E o Gojo arranca a cabeça dele pra interrogá-lo, mas o vilão tava de olho e mandam essas porra aí pra salvar ele, que deixa o campo todo florido, que deixa os dois bem calminhos também. Então Gojo quer treinar pesado com o Itadori pra derrotar essa tropa aí e depois colar lá no torneio Tribruxo. Então os vilão colam numa praia com esse cara estranho aí, todos zoando o Vulcão por ter ido tirado X1 com o Gojo sozinho. E o episódio começa com esses dois moscando aí, daí corta pro trio do segundo ano, falando se brotar os alunos da outra escola pode dar merda. Nisso apareceu esses dois aí, pra dar um salve no nosso atual duo. E essa mina aí até zoou a morte do protagonista, mas o Goat não quer saber de treta, ele quer saber qual o tipo de mulher do Begumi, porque segundo ele, isso revela o tipo de pessoa que você é. E o nosso Sasuke, pra ele, tanto faz, porque o que importa de verdade é a personalidade, que faz o todo achar ruim por essa resposta ser uma merda. Então começa a treta, onde a Nobara não consegue ajudar, porque tem uma 38 na barriga dela, e o Megumi tá apanhando, como de costume, porque esse maluco aí é um armário, só na força física, tanto que esses sapinhos aí não conseguem parar ele, e só tá tomando uma sequência de pau, só que aparece os Kaoros pra parar a briga, e aparece essa mina aí, pra parar a irmã, que tá na merda. Só que nisso, a Nobara dá um mata-leão nela. Só que aí a briga para, porque o Toguro aí vai no encontro de fã da Sabrina Carpenter. Te entendo todo, te entendo. Nunca errou. Depois da putaria, essa menina de cabelo verde revela que não tem energia amaldiçoada e só enxerga os espíritos com esse óculos aí. E que só se tornou feiticeira pra esfregar na cara da família. Então aparece esse Netero de 1000 anos mais velho que tava esperando o Gojo, que manda ele se fuder, porque ele foi responsável por matar o Itadori. Só que essa mina aí de cabelo azul manda ele calar a boca, mas na verdade ela é fã dele. E o Gojo fala sobre a briga com o Vulcão e fala pro velho ficar esperto, porque o power scaling do anime não para de subir. E antes de acabar o episódio, mostra um cinema cheio de pessoas toda fodida e mostra ele, o Junpei. E aqui, meus amigos, onde Jujutsu Kaisen vira cinema. E o episódio começa mostrando o Junpei na escola, sofrendo bullying e falando que quer matar esse povo aí. Logo depois, ele compra ingressos pro cinema e os cara que faz bullying com ele na escola também tá lá na sala fazendo um barulho do caralho que irrita ele e a maldição, que também tá no cinema. E porque ninguém merece um bando de adolescente fazendo barulho no cinema. O Mahito é um herói. Então, o moleque vai perguntar pra maldição como que ela fez aquilo, mas antes ele vai ter que fazer uns trabalhos aí. Nisso a polícia que tá lá se pergunta por que o Itadori e o Mano tá lá antes deles, e eles estão procurando uns rastros de maldição, e esse cara aí é mais sério que o Gojo, e foi o próprio Gojo que mandou ele junto com o Itadori, já que ele está ocupado, e o cara se chama Nanami, que saiu de emprego comum pra virar um feiticeiro. Nisso, ele e o Itadori sobem as escadas procurando as maldições que eles acham, e começa a lutar. E o Nanami começa a explicar como que faz pra cortar elas. E o nosso protagonista estreia seu novo poder, que faz um impacto duplo, que estoura o peito das maldição. Que antes de finalizar, o Nanami percebe que aquilo não era maldições, mas sim humanos transfigurados, que deixa o Itadori puto. E o responsável tá lá na rede batendo papo com o Junpei. Nisso, os feiticeiros estão se organizando a fazer uma investigação, onde o Mike Wazowski e o Itadori vão atrás do Emo, e o Nanami vai investigar o esconderijo da maldição, que no caso ele já sabe onde é. Ele só vai sozinho pra não arriscar a vida do Itadori.
E o episódio começa com o Junpei tendo um papo de cinéfilo com os colegas. Daí aparecem os bullies pra atormentar os moleque, expulsar eles da sala, mas o Junpei tá poucas ideias, depois de começar a andar com o Mahito, e tenta pegar o caderno do pé dos moleque, mas eles só dão uma bica na cara dele. Nisso, ele vai lá com o Mahito bater um papo filosófico sobre amor, indiferença e essas porra aí de emo e adolescente, e do nada o Mahito mostra essa desgraça que ele modificou, que deixa o menino meio pá das ideias já, e fala pro mano se mexer com a mãe dele, ele vai subir das ideias, mas o Mahito fala que não tem nada demais, porque ele vê que as almas e a vida não tem valor, e esses papos aí de psicopata, e que agora o moleque tá liberado pra sair matando. Enquanto ele volta pra casa, voltamos à perseguição, onde os dois aí tá pensando como chegar no cara naturalmente. Eles vão usar esse ET de Varginha pra isso. Enquanto isso, nosso trabalhador tá metendo a porrada no Mahito, lá nas redes de esgoto, que até corta o braço dele. Quebrou, velho! Quebrou meu braço! Quebrou o meu braço, velho! Que deixa o Mahito meio sem jeito. E ele já começa com uns papos estranhos dele, que a alma vem antes do corpo, e começa a usar os humanos transfigurados como pokémons. E o Nanami tá preocupado, porque já tá na hora de bater o ponto na firma. Enquanto isso, lá na rua, um gordinho chega pra cobrar o Junpei, porque ele tá matando aula. E ainda dá notícia que os bullies lá morreram, como se fossem amigos do Junpei, que deixa o moleque pistolaço. Mas antes dele fazer qualquer merda, nosso protagonista interrompe, e fala que quer falar com o Junpei, e abaixa as calças do professor. Voltando pros esgotos, o pau tá quebrando firme lá, com o Nanami quase morrendo, com um ataque na barriga. Mas já então o Nanami revela que seu poder é traçar uma linha para achar o ponto mais fraco do oponente. Então ele quebra essa parede que distrai o Mahito, que dá a oportunidade dele cortar ele, mas ele recua porque ele já tá todo fudido. Então, os dois amigos estão lá batendo um papo, mas o Junpei lembra que foi avisado sobre o botão da roupa do Itadori, que interroga o seu novo amigo, e não consegue nada. E como dois homens que são, ficam só por isso mesmo. E eles ficam num papo de cinéfilo, enquanto o mano observa eles. Então a mãe do Junpei só aparece e fica feliz pelo novo amigo que seu filho fez. Então o cabeludo vai lá dar um salve no Mahito, e o Nanami tá no banheiro e fala pro Mike Wazowski buscar ele pra ele tratar o ferimento. Enquanto isso, o Itadori tá batendo um rango na casa da família do cara, e Yuji achou o moleque gente boa demais, e o moleque também achou o Yuji gente boa demais, e a mãe dele também, que nem ficou brava por o moleque tá matando aula. E do nada, eles começam um papo cabuloso sobre o Itadori conseguir matar alguém. O Itadori falou que acha que não, que faz o Junpei pensar pra ir do lado do bem, mas caindo à noite, a mãe do Junpei vai de Vasco, depois do Itadori deixar a casa, depois do Itadori deixar cair o dedo do Sukuna da bunda dele. Então corta pro Itadori puto com o Nanami, porque não levou ele pra missão, mas o Nanami explica que ele fez isso pra proteger o garoto, porque se ele fosse, ele teria que matar alguém. E lá na casa do Junpei, o Mahito fala que alguém deixou o dedo lá porque odeia muito ele. E homossexualismo, hein, Tony? Gosta de macho, hein? Gosta de se vestir de mulher? Então corta pro Mahito fazendo um jutsu de selamento na escola, com o Junpei lá dentro, que só de entrar, a aura dele derruba todo mundo. E nosso emo tá tão revoltado que começa a bater nos bullying pra matar, independente se eles mataram sua mãe ou não. Mas nosso protagonista entra e flagra tudo que tava acontecendo. Então nos mostra, antes do Itadori invadir a escola, sem permissão de ninguém. Então o Nanami teve que deixar um Randola cuidando dos bichos do esgoto pra ir salvar nosso protagonista, que tá vendo a merda acontecendo. E como um bom shonen, já cai na porrada pra ajudar o amigo, que não adianta muito, porque o Junpei tá invocando essas águas vivas que não deixam o Itadori bater nele. Aí o Junpei começa com aqueles papos de alma, igual a do Mahito, mas nosso protagonista sai do encantamento e desce a porrada nele, que faz o moleque cair da janela da escola, que deixa ele muito puto e tenta matar o Yuji. Mas nosso moleque é muito driblador, que faz o Junpei não acertar ele. Então ele consegue acertar um murro na cara do Junpei. E agora sim, eles começaram a discutir, onde Itadori pergunta por que caralhos ele tá fazendo isso, e o Junpei chora, falando que acha que está amaldiçoado, que faz o Itadori parar de brigar pra escutar o amigo, e assim convidar ele pra entrar na escola Jujutsu pra saber quem fez essa merda com ele. Mas o Mahito já aparece, prendendo o Itadori e chamando o Junpei de idiota, e transforma ele nesse Pokémon aí. Who's that Pokémon? Faz o Yuji não ter a quem recorrer, senão o Sukuna. Mas mesmo oferecendo tudo, ele se recusa a ajudar, fazendo assim o Mahito e ele racharem o bico histericamente.
enquanto o Itadori vê seu amigo tudo fudido na sua frente. E caralho, essa cena é muito foda. Com certeza uma das cenas mais fodas dos animes atuais. Então o Itadori mete uma porrada na cara do Mahito, onde agora nosso protagonista tá extremamente puto querendo matar a maldição, enquanto a maldição quer matar os alunos pra trazer o Sukuna. Então começa a porradaria. No momento o Mahito usa o poder nele que faz ele entrar dentro do Sukuna, mas o Sukuna não curte isso não, que no fim ajuda nosso protagonista a dar umas cabeçadas no Mahito, mas quando ele ia tomar uma, o Nanami aparece pra salvar ele. Então o professor percebe que a maldição tá sangrando, que ela não tem efeito contra o Yuji, então ele faz um plano pra eles ganharem. Aí se coloca outro MV, mano. Então a maldição não se vê com mais escolha do que lançar uma expansão de domínio, onde só deixa o Nanami preso e o Itadori do lado de fora. Então nosso assalariado aceita a morte, que faz ele começar a ter flashbacks, onde ele estava indo numa padaria e trocando um papo com a atendente, e ele percebe uma pequena maldição nas costas dela, e no antigo trampo dele, ele estava ajudando um novato e escutando o patrão deles dizer que o trabalho dele só era para gerar lucro, e o nosso professor não pensa muito diferente não, ele só tava lá nesse emprego para juntar uma graninha para comprar um Corolla cheio prata. E voltando na padaria lá, ele exorciza a maldição que faz a mulher ser curada, que deixa o Nanami tocado pela gratidão da mulher, que faz ele resolver virar feiticeiro. Mas nosso professor não vai morrer não, porque o Itadori invade a expansão de domínio, que por consequência faz o Mahito entrar na área do Sukuna, que deixa ele puto e corta o Mahito para deixá-lo sangrando até morrer. Ah, mas esse é o momento crítico. Eu vou sugar tudo até a última gota de... Mas antes deles conseguirem finalizar ele, o Mahito consegue dar uma fuga nos dois, e a maldição fica muito feliz de ter conhecido o Sukuna, e ela já tá preparada pra desgraçar a vida do Itadori. Aí corta pro Itadori conversando com o Nanami, agradecendo por ter salvo ele, e o Nanami consola ele por ele ter matado os bichos lá, que eram humanos transfigurados. E lá na escola estão fazendo uma homenagem ao Junpei e estão penalizando quem mexia com o moleque. Depois que morre, esse mobiliza. E o episódio já começa com o Vulcão fumando cachimbo de cérebro. What the fuck, viado? E os vilões estão preparando um novo plano, que é oferecer todos os dedos ao Sukuna, e vão começar com os dedos escondidos na escola Jujutsu. E lá no colégio, o Gojo tá enchendo o saco do Nanami, planejando como vai reapresentar o Itadori a seus colegas, de uma forma que emocione todo mundo. E a Nobara tá indo pro exame Chunin, cheio de malas, mas não é necessário, pois o exame ia ser lá mesmo, porque o moleque ganhou tudo sozinho no ano passado. Então, os participantes estão lá, esperando o Gojo, que aparece apresentando o Itadori, mas diferente do planejado, todo mundo cagou por moleque, tirando apenas o Gojo, que tá rindo na cara do velho pelo Yuji estar vivo. E a primeira parte do exame é a Floresta da Morte, que basicamente é exorcizar a maldição que tem lá. Enquanto isso, o Itadori conhece os novos personagens, enquanto eles têm que discutir a nova estratégia, já que tem mais uma pessoa no time. Enquanto outro time, o plano é só matar o Itadori, onde todos aceitam, menos o Todo, porque mais tarde vai ter um programa com a Sabrina Carpenter, e ele não quer aceitar ordem, senão vai matar todo mundo. Enquanto isso, os dois professores estão aí, falando que tem algum professor X9 que estava trabalhando com as maldições, e que é pra essa mulher ir investigar. Então a molecada tá indo pro exame Chunin. Então começa o jogo, onde eles encontram uma aranha, que já recebe um socão do Todo, que quer pegar todo mundo no pau, mas o Itadori vai pra cima, e o grupo sai correndo pra seguir o exame. Então tem um flashback explicando a estratégia deles, que basicamente é o nosso protagonista deixar o Todo ocupado. Então lá, ele levando um sacode, que até o Todo pensa que matou ele, mas não. Então nosso protagonista levanta e começa o melhor diálogo dos animes. Qual é o seu tipo de mulher? Hã? Meu tipo de mulher?
seria uma mulher alta com uma bunda grande, tipo a Jennifer Lawrence. Que deixa o todo em transe, tendo até um flashback dele sendo colegas de escola. Não dá, o todo é muito goate. Então, o povo da outra escola começa a cercar nosso protagonista, mas o todo usa seu poder para teleportar o Itadori e fala que quem interferir na luta dele, ele vai matar. Assim os outros personagens começam a sua luta, onde a bruxa toma desse Pokémon aí, e a menina de cabelo azul tá de cabelo verde, e o Sasuke tá lutando com o Sasuke de olho fechado. Daí nos é mostrado outro flashback, onde nosso grupo percebe a movimentação estranha do povo da outra escola e percebem que eles querem matar o Yuji, em vez de ganhar o exame. Enquanto isso, os dois amigos estão lá na trocação franca, onde uma hora o Itadori deu um soco na cara do todo, que deixa ele no tesão, por ele ser tão forte. Enquanto isso, a menina do cabelo verde tá brigando com a de cabelo azul e ela pergunta por que ela tá fazendo isso. E ela diz que tá fazendo isso pra ser promovida e ganhar dinheiro, já que... Eu sou pobre. É, moça. Eu também. Então, o todo fala que quer ajudar o Yuji com o soco amaldiçoado dele, senão ele vai continuar sendo um fraco pra sempre. E o todo fala que o Itadori é um gênio e que ele evolui enquanto luta, mas ele tem que melhorar sua energia amaldiçoada. Enquanto ele tá explicando pro Yuji, ele consegue atingir a gnose. Então a Nobara tá abordando a bruxa, falando que só quer matar a mina da pistola, mas eles são interrompidos quando o panda é atingido por uma bala, e a bruxa desce na árvore, mó se achando, e o panda vai pra cima do robô, mas o robô mete um socão, que ele acaba errando, e ele diz que o nível dele é superior ao panda, que faz o panda ir pra cima, que começa um flashback, onde mostra o passado do panda, onde fala que ele era um corpo amaldiçoado, que era diferenciado, porque ele tinha emoções, e foi criado pelo diretor da escola. Então, ele dá um pau no Mecha. Então o panda percebe que, na verdade, o Mecha era controlado por esse mano todo fudido aí, que fica puto por ver uma maldição andando livremente, enquanto ele tá todo lascado. E ele se irritou tanto que jogou uma bomba nuclear em cima do panda, que agora vai ter que tancar pra não acertar Nobara, que dá certo, porque agora ele tá transformado, que nos leva a outro flashback, onde o diretor explica que dentro do panda tem dois irmãos dentro dele, que tem poderes, que dá poderes a ele, e que por algum motivo um deles é um gorila, e o robô foi lançado pra longe pelo gorila, e ele tá com medo de ser destruído, então ele tenta ficar distante do panda pros socos não pegarem nele, e que em um momento dá certo. E ele usa uma telha como distração e consegue acertar o núcleo do panda, que não adianta em nada, porque o panda dá um tapão que destrói o robô, que fica todo fudido largado aí, onde o panda fala que admira o humano arriscar tudo para alcançar seus objetivos, e depois ele manda o robô ir se fuder e parar de mimimi, onde os caras tem um flashback e lembra que o sonho dele é conhecer os amigos dele pessoalmente, e assim acaba essa luta. E o episódio já começa com um flashback da irmã da Maki, dizendo que ela é fraca pra caralho, e voltando pro presente, a menina de cabelo azul tá tomando um pau e não tá conseguindo bater não, então ela tenta apelar com um poderzinho, que a Maki percebe e joga uma kunai na menina e rouba a espada dela. E na sala do VAR, eles estão discutindo por que não sobem a Maki de nível, e o Gojo fala que é porque o clã Zenin não deixa, e aproveita pra cutucar o velho, perguntando por que não tem nenhuma câmera no Itadori, e depois eles começam a explicar o placar, que sinceramente foda-se, porque nós sabemos que, como uma boa cópia de Naruto, o Orochimaru vai invadir o exame Chunin. Então, a Nobara tá lutando com esses bucha aí, que começa com um papo que as mulheres feiticeiras tinham que ser lindas e fortes, e tudo em dobro, o que ela não quer ouvir não, e taca um prego em cima dela, que não acerta não. Então a bruxa explica a treta do clã Zenin, que basicamente para ser um feiticeiro tem que ter uma linhagem de sangue certa, que não é o caso da Maki, e é tipo um clã Hyuga assim, mano, tá ligado? Mas a Nobara tá pouco se fudendo pra essa historinha e continua atacando a bruxa, e acaba que ela alcança uma ponta da vassoura que ela consegue martelar e derruba a bruxa, que leva uma martelada do Chapolin. Só que a Nobara acaba recebendo uma bala perdida. Ave Maria, doido! Então as irmãs Zenin se encontram e estão prontos para brigarem, e a mulher não consegue acertar um tiro e fica levando porrada, que inicia outro flashback. Puta que pariu, não aguento mais.
onde uns cara tá discutindo sobre a Maki não conseguir ver as maldições, mas mostra que ela é corajosa, ajudando a irmã a passar desse bicho aí. E depois, nos é mostrado o dia que ela meteu o pé de casa, e falando que só volta quando for a líder do clã Zenin, que de certa forma, acabou fudendo a irmã dela. E o Sasuke tá lutando com o Sasuke do arco e flecha, que manipula o sangue dele na ponta da flecha, e mesmo sem flechas, dá um pau no mano a mano com Megumi. Enquanto isso, a mina do cabelo azul tá moscando na floresta, até que ela recebe uma ligação desse outro mano, que bota ela pra dormir, mas o moleque percebe que tem algo de estranho, porque o velho colocou uma maldição muito forte pra matar o Itadori, mas a maldição das árvores lá mata a maldição do velho, o que significa que os nossos Orochimarus finalmente chegaram. E do nada, outro flashback que não entendi quase porra nenhuma. E ele invoca os pokémons dele, que é esse elefante e esse outro bicho aí, que dá o choque no moleque e manda ele pra longe, que ele usa essa bomba de sangue pra se salvar, mas são interrompidos por esse pedaço de pau que espanou aí. E lá no VAR, eles estão vendo que caiu o sinal da TV e que o placar tá sendo queimado, mas estão enrolando pra fazer alguma coisa. Então, esse random aí faz um jutsu de selamento, onde só quem não pode entrar é o Gojo, e esses random aí vai lutar com esse velho, que vai tocar uma música pra ele. E os alunos se encontram com a maldição da natureza, que ia pra cima deles, mas ela para após um dos alunos pedir pra ela parar por educação. Então os moleque estão fugindo da natureza, enquanto o Salmão fica dando ataque de JBL nela, e eles estão fugindo até chegar uma ajuda. Então Megumi manda um pássaro pra cima dela, mas o bicho acaba morrendo. Então Eco Eco começa a cuspir sangue, e já tá no seu limite já. Então Megumi ia usar seu poder, mas o menino da JBL não deixa, e usa seu poder. Mas... Gurizada do Pó, especial polenta e droga. Mas eu nem gosto de polenta. De copão na mão. Não adiantou muita coisa, e a Maki aparece tentando cortar o bicho, mas não dá certo, e quebra a espada, que era cara pra caralho, e ela troca de ferramenta amaldiçoada, que dá certo, e joga a maldição pra longe. Então Megumi joga os lobos pra cima dela, e começam um combo com a Maki, que não dá em nada, porque tem uma planta crescendo no corpo do Megumi, e a Maki é perfurada, e toda vez que o Megumi usar a energia amaldiçoada, a planta vai crescer, e a Maki destabilizou e não tá conseguindo lutar que nem antes. Mas, de novo, quando o Megumi ia se sacrificar, aparece eles, a melhor dupla do desenho, pra salvar o dia, enquanto a bruxa faz os resgates. E o Megumi fala pro Itadori não brigar, mas o moleque não escuta e vai pra cima, mesmo assim. E por saber que a natureza anda com o Mahito, o moleque fica puto, mas ele toma um tapa do todo que diz pra não usar a raiva como combustível. Mas então, o jutsu de selamento é quebrado pelo Gojo, enquanto o outro tá ouvindo o solo do velho. E essa mulher aí é atacada por esse loirinho açucarado, e as meninas querem lutar com ele, mas não lutam, porque depois do Gojo desfazer o jutsu, ele sai correndo. Então o Gojo derrota esse cara aí, e depois do loirinho ter fugido, usa todo o seu poder na maldição da natureza, que ele usa essa porra roxa aí que destrói toda a floresta. No fim, então a maldição tava certa, porque olha essa porra aí. Mas no fim, o plano do Mahito deu certo, porque ele roubou um dos dedos do Sukuna. Lá na base, o loirinho encontrou com a maldição toda fodida, e o arrombado ainda queria matar ela, só não matou porque o Mahito impediu ele. E pelo que parece, o dedo que matou a mãe do Junpei, que era o segredo para roubar os outros dedos, e os planos dos caras era fazer uma confusão, enquanto o Mahito roubava os dedos sem precisar matar ninguém, porque os caras querem ir atrás do Gojo só na próxima temporada. E a natureza fala pro Mahito que agora tá só o ódio. E lá na escola, o Mike Wazowski tá falando uma caralhada de figurante morreu e que roubaram os dedos, e essa informação aí não pode se espalhar. Esse figurante aí não revela muita coisa, além de falar dessa menina aí, que não sei quem é. Então o nosso time 7 tá comendo pizza, conversando com o Megumi, que tá se recuperando, e ele fala que tá bravo, porque o Itadori ficou mais forte do que ele. Então, o todo aparece do nada, e o Itadori foge querendo espaço. Então, eles estão se preparando para jogar beisebol. Foi uma ideia do Gojo e do todo, pra entrosar eles como um grupo, porque depois de quase morrerem, nada melhor que o interclasse, não é mesmo? Enquanto isso, o velho e o diretor estão falando pra matarem o Itadori logo, não porque eu dei o moleque, mas é pra não morrerem pessoas inocentes, mesmo que Itadori esteja usando os poderes do Sukuna pra salvar vidas. E nisso, o Gojo passa chapado e mata essas formigas, enquanto o Itadori faz um touchdown. Sei lá, nunca joguei isso aí. Então, começa esse mini arcozinho pra dar um número de episódios que a mapa comprou. E começa com esse mano aí indo de arrasta com essa maldição que pelo jeito tá fazendo várias vítimas.
e eles veem que a ligação de todas as vítimas eram ter estudado na mesma escola. Então eles vão dar um rolê no colégio, onde a Nobara quer bater em uns noinha, mas quem eles estão com medo é do Megumi, por já ter estudado aí e descido o cacete em todo mundo. E um velho reconhece o Fushiguro, que facilita pra ele falar o que era comum nessas vítimas. Era que todos foram numa ponte lá, onde faziam um teste de coragem, pulando de bungee jump, e todo mundo que pulava na ponte desmaiava e perdia a memória do que aconteceu. Então nosso grupo tá planejando o que fazer, mas o velho interrompe eles pra perguntar sobre uma Tsumiki, que descobrimos ser a irmã do Megumi. Então corta pro Mahito torturando um cara pra transformar ele em maldição. E o nosso grupinho já foi lá na ponte esperando os espíritos, enquanto os vilões estão preparando os bichos pra matar eles. Mas eles não conseguem nada, então vamos bater um rango, onde o Noinha, do começo do episódio, leva uma mulher pra dar informações a eles. E ela fala que foi na ponte e desde então sente uma presença ruim de uma porta da casa dela. E ela também fala que a irmã do Megumi fez o teste também, que deixa o moleque em choque, que faz uma ligação pro Mike pra fazer uma segurança pra irmã. Mas ele diz pra recuarem, porque a maldição era mais forte do que achavam. Então ele manda todo mundo meter o pé, porque ele quer resolver os BO tudo sozinho. Mas não adianta, o time 7 tá aí, todo aí de novo. Então Megumi explica que a irmã está em coma pela maldição, então não tem como saber quando vão matar ela. Então eles entram aí pra lutar. Então os três estão matando essas maldição random, e quando eles param pra pensar um plano, uma mão puxa a Nobara pra fora. Então Itadori corre pro mortal junto com a maldição, deixando o Megumi resolver tudo lá sozinho. Então esse bicho suspeito aí fala que só tem uma missão e pode deixar a Nobara viva se ela vazar dali. Então o boss chega pra lutar com o Megumi e ele vê que uma das maldições tá com o dedo do Sukuna. Então o bicho começa a descer o cacete no Sasuke, que apanha tanto que faz ele ter um flashback de quando o Gojo treinou ele. E o Gojo falou que o moleque não sabe lutar sério e que na hora de lutar é pra ele ser um pouco louco das ideias. Então o Megumi acorda completamente pirado das ideias, onde ele invoca o sapo, que puxa um monstro. Enquanto o moleque tá metendo a porrada no bicho, então ele joga o pássaro e mata a maldição com o lobão, assim podendo cair no chão, que começa outro flashback, onde o Megumi tá em cima de uma pilha de corpo, falando se fazerem merda ele vai matar todo mundo. Mas quando ele tá no corredor da escola, a irmã dele brota pra puxar a orelha dele, onde eles começam um papo que pessoas boas perdoam pessoas ruins, e que o Gojo encontrou o Megumi após falar que o pai dele abandonou ele e tá usando ele de último plano pra derrubar o clã Zenin. E depois a menina foi amaldiçoada por ser gentil demais. Então a luta começa com a nossa dupla correndo do ataque de sangue deles, enquanto o Itadori carrega a Nobara, mas do nada uma maldição aleatória gospe sangue neles. Fazendo assim o moleque ativar o feitiço dele, que é deixar eles com essas tatuagens foda aí. Aí o vilão começa com um momento de explicação, que basicamente a mãe deles nasceu com um feto amaldiçoado, que aí um feiticeiro decidiu usar pra fazer outras pessoas amaldiçoadas. E o resultado disso tudo aí são esses vilões aí, que se veem como irmãos e decidirem viver um pelo outro. Mas a Nobara, como sempre, tá pouco se fudendo e prega o braço dela, porque o feitiço não funciona nela e amaldiçoa os caras de volta. Então ela atinge os dois e o vilão tá achando que vai morrer. E o Itadori fica socando esse bicho aí, que faz o mano desativar o feitiço pra proteger o irmão. O Itadori tá que nem um bicho pirueta, correndo e batendo, virado na desgraça. O bicho é bom mesmo, porra. O bicho é diferenciado, rápido, virado na desgraça. O Itadori dá um soco que explode o braço do cara e a Nobara finaliza esse bicho aí, onde a Nobara percebe que era uma pessoa. Daí aparece um caminhão, onde o cara mete fuga, mas mesmo assim tá sendo perseguido pelo Itadori a pé, onde a Nobara usa o voodoo dela pra deixar fácil pro Itadori matar o cara. Então, esse cara que tá com os vilão aí sentiu a morte dos dois irmãos deles. Os dois estão andando aí discutindo sobre matar um ser humano. E a Nobara fala que tá de boa e faz parte do trabalho, mas o Itadori tá mais chateado por isso. Então eles encontram o Megumi no chão com o dedo do Sukuna, o qual não era pro Itadori comer, mas o Sukuna devorou o bagulho. Então a mina fica puta por ver eles ali. Então corta pro Gojo falando com a mina lá se descobriu alguma coisa, mas infelizmente não. O que só resta pro Gojo mandar o Pix pra essa outra mina investigar. E o nosso protagonista tá aí ouvindo as merdas do Sukuna, que diz só de ele estar vivo pessoas inocentes vão morrer. E os alunos do segundo ano estão treinando pesado, após saber que os alunos do primeiro estão matando maldições nível especiais. E esse velho aí tá escolhendo pessoas pra passar no exame Chunin. E o anime acaba com o nosso time 7 nas compras.
E o anime acaba com o Gojo chamando eles pra mais uma missão. Mañana no hay clase, mañana no hay clase, mañana.